Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Essa semana a gente vai analisar a edição 145 e eu vou tentar falar um pouquinho sobre qual a importância de decisões que são tomadas de formas tardias. Só que antes de começar, eu vou pedir de sempre. Dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vambora! Projeto Diário Visual já em questão, capítulo 145. Qual a eficácia de decisões tardias? Bom, analisando esse capítulo, a edição 145, a gente passa aqui pelo editorial, que continua fazendo a gente sentir uma falta imensa da época da Ana, que no seu recado tentava se conectar com o público, e o editorial dessa vez ficava sempre ali próximo do sumário, e quando a gente lê, a gente vê que parece que é só mais um resumo do próprio sumário que já está na página. Então você vê que é uma coisa que não é tão significativa, que tem um contato tão grande com o público como acontecia antigamente. Nas cartas, mais uma vez, é a revista se lambendo horrores, porque antigamente rolavam críticas de coisas que não estavam indo tão bem, e agora não, é tudo perfeito, tá tudo muito bom, não tem crítica a respeito de nada, a revista tá maravilhosa, nunca teve tão boa, e como a gente que acompanha a revista, a gente sabe que não é bem assim, ela já teve tipo os seus tempos dourados, a gente vê que isso é mais uma campanha de marketing para, tipo assim, tentar continuar se vendendo. Seguindo para o Mundo G, falava mais uma vez de mais uma edição do festival Mundo Mix. E tiveram duas falas no Mundo G que são bem interessantes, que é a respeito do que eu estava falando no capítulo, que é o quão que modifica ou edifica de alguma forma a nossa vida decisões tardias. Uma fala do Bill Clinton, isso que saiu nessa edição, depois dos 2 mandatos que ele já tinha cumprido, que foi: particularmente mudei minha posição. Eu acredito que se as pessoas querem oficializar seus compromissos para uma vida inteira, elas devem poder fazer isso. Eu sou amplamente a favor do direito de casais gays adotarem crianças. A gente vê que existe uma levianidade nessa decisão dele em mudar esse discurso depois que ele não está mais no poder, em poder fazer realmente alguma coisa efetiva em prol da comunidade LGBT. Quando ele tinha o poder na mão para poder fazer alguma coisa, ele ficou com a decisão de que, tipo assim, não vamos fazer nada a respeito disso. Aí agora que talvez tenha outros interesses políticos para talvez tentar se reeleger de novo, ou no caso, a esposa dele, a Hillary no caso, já começa a mudar essa visão para quê? Angariar voto. Porque se existisse mesmo esse sentimento genuíno de que essa representatividade, essa importância da união homoafetiva ser uma coisa legalizada no país, na época que ele estava no poder, teria feito alguma coisa a respeito. Quando você vê que a pessoa só toma essa decisão depois que ela não pode fazer mais nada, a gente vê que realmente tem ali um oportunismo na decisão da pessoa e nessa opinião que foi mudada, que na verdade não deve ter mudado coisa nenhuma. Um outro fato que estava no Mundo G também, que vai de encontro à eficácia de decisões tardias, apareceu em Merece Aplausos com a atitude do primeiro-ministro britânico Gordon Brown ao pedir oficialmente desculpas em nome do governo pelo tratamento brutal concedido ao matemático homossexual Alan Turing. Processado em 1952 por atentado ao pudor, foi castrado com substâncias experimentais logo após admitir um relacionamento gay. Embora Turing tenha sido tratado de acordo com a lei da época e nós não possamos fazer o tempo voltar atrás, o tratamento dado a ele foi, claro, absolutamente injusto, e eu tenho a satisfação de poder dizer o quão profundamente eu e todos nós lamentamos o que aconteceu com ele, declarou Gordon. O Turing foi um matemático que ele ajudou a decifrar o código que fez com que, resumindo aqui, desse fim à Segunda Guerra Mundial. E aí a gente acaba vendo que a orientação sexual da pessoa, naquela época, tinha uma influência tão grande sobre a sociedade que não importava o feito que você tivesse cumprido, né? Porque uma pessoa conseguir decifrar um código para dar fim à Segunda Guerra Mundial, ela não tem a liberdade para ser o que ela quiser ser. E mesmo depois de um feito desse heróico, ela ainda ser castrada, ela passar por uma situação degradante dessa, pelo simples fato dela ser quem ela é, mostra que a sociedade tinha ainda e tem, né, tanto que evoluir, e que realmente hoje em dia eles pedirem desculpa a respeito disso não muda muita coisa, sabe? Porque
parece mais um sentimento de tipo assim, ó, tentar tirar certa culpa sobre a decisão que foi tomada, quando isso efetivamente não vai trazer a volta à vida de uma pessoa que deveria ter sido feliz a vida inteira, né? Então a gente acaba vendo que nos dias atuais as pessoas ainda estão nessa luta pelo respeito, pela aceitação na sociedade, e a gente continua vendo que muitas vezes os nossos feitos não falam mais alto do que a nossa própria sexualidade em nossas vidas, que isso acaba sendo como se fosse um cartão de visita. O que acaba acontecendo na entrevista também dessa edição da participante do programa Ídolos, Lívia Mendonça, que estava aqui cheia de vontade, né? Que o desejo dela era realmente ingressar na carreira de cantora, mas a gente vê que além da entrevista ser com ela, porque ela era uma mulher trans, isso é muito importante realmente de visibilidade, a gente se pergunta o quanto ela teria de atenção voltada para ela se a sexualidade dela, a identidade de gênero não parecesse um cartaz que fizesse as pessoas terem interesse em saber mais sobre aquela pessoa primeiro de tudo. Eu acho que existe muito ainda essa necessidade de nós sermos tratados como seres humanos, independente da nossa sexualidade, da nossa orientação sexual. E que o nosso talento, ele fale por si só, e não pelo que representa dentro da nossa orientação e da necessidade das pessoas fazerem a gente se sentir importante porque a gente é diferente, sabe? E justamente, se o talento do matemático naquela época que ele conseguiu falasse tão mais alto do que quem ele era, nada disso teria acontecido naquela época e certamente nada disso estaria acontecendo com muitas pessoas até os dias de hoje. E agora a pergunta do Rafa. Nas últimas décadas, a gente tem visto vários países criminalizarem a homofobia e aderirem à união homoafetiva. Você acha que relembrar erros do passado serve para mudar as leis no presente? Com certeza. E, na verdade, isso tem que justamente ser trazido cada vez mais à tona para que exista uma emergência maior justamente na mudança e criação das leis para que essas coisas não se repitam mais, né? Para que exista justamente essa garantia de direitos para todo mundo como igual dentro da sociedade, justamente porque nós somos todos iguais. Então não tem por que o tratamento ser diferenciado por causa da sua sexualidade, por causa da sua identidade de gênero. Todo mundo tem que ser tratado como igual em todos os momentos. Nessa edição, o Trevisan, em Cresce a Violência Homofóbica, ele ainda continuava abordando o que a gente falou da coluna dele no capítulo anterior, a respeito da parada, da violência e da negligência da polícia a respeito. E ele trazia também à luz como já estava parecendo que estava rolando um problema dentro da própria organização da parada, justamente interesses pessoais, interesses políticos, interesses publicitários, comerciais, que a gente vê que parecia que estava se perdendo um pouco o foco da parada, e muitos ativistas LGBTs, drag queens, começaram até a se distanciar um pouco dessa época para cá, justamente que parece que começou a se confundir muito. A nossa entrevista que a gente fez com a Jimmy Kia, ela fala a respeito um pouco disso, de como as drag queens pioneiras, elas estão lá, são convidadas para irem à parada, muitas vezes sem cachê, sem nada, pelo que elas representam, né? Mas não recebem o mesmo carinho que muitas drag queens novas, que estão nas paradas de sucesso, recebem cachês milionários para se apresentar. Não que elas não mereçam, mas eu acho que a verdade é que por que elas merecem mais do que pessoas que sempre estiveram lá para lutar? Então, todos esses problemas misturados com a administração e a violência e o poder público estava fazendo com que a parada fosse repensada e o Trevisan visse que existiam problemas que estavam começando a existir ali para fazer com que uma coisa que era para beneficiar a comunidade estivesse começando a enraizar com diversos problemas, tanto políticos quanto socioeconômicos, ali para minar algo que deveria ser e continuar sendo positivo, né? Para fazer que a gente tivesse voz, cada vez mais direitos. E infelizmente, onde tem ser humano e interesse e dinheiro, as coisas parece que sempre começam a se perder no meio do caminho, né? Na Voz da BGLT, o Tony Reis falava a respeito de presidente simpatizante do Lula, né? Que o presidente Lula enviou 2 mensagens para o Supremo Tribunal Federal, encaminhando os pareceres de Advocacia Geral da União favorável à ação direta de inconstitucionalidade sobre mudança do pronome das pessoas transexuais.
E tipo, você vê que o movimento já estava acontecendo nos governos de esquerda, com Lula a favor, e também na própria Voz da BGLT falava de escola sem homofobia, de diversos treinamentos em diversos lugares do Brasil, justamente para que houvesse mais essa fala, né, sobre inclusividade, respeito à diversidade, para se lidar com isso, com essa temática, com naturalidade desde a primeira infância, não tratando de sexo, mas tratando de sexualidade, para que as crianças cada vez se entendessem mais e até que houvesse mais respeito dentro desses ambientes, para que o bullying não acontecesse, que o respeito à diversidade faz que as pessoas estejam cada vez mais lidando com a realidade alheia e fazendo com que a aceitação exista tanto entre as crianças quanto que isso se reflita para dentro das famílias e os pais comecem a entender mais sobre seus próprios filhos. O David Brasil trazia fotos do Júnior, que já não estava mais um adolescente, já estava um homão do caramba, vocês podem ver nas fotos aí. E a revista estava trazendo algumas coisas que existiam no passado, como um teste de quem é esse peitoral, colocando no peitoral diversos meninos que tinham posado. Eu não sei se vocês lembram, nas primeiras edições da revista ela costumava fazer bastante isso. Bom, a revista parecia que tipo assim, vamos ver coisas do passado que funcionavam, ver se a gente consegue trazer de volta para ver se dá um up na revista, porque a revista estava meio que numa época de um marasmo e sem tantas coisas interessantes, porque o que tinha de tão interessante era editorial, isso já não estava rolando tanto e com o poder que tinha antigamente, né? E além do Inside Cap que a gente vai falar de ser um mister, a entrevista da fechação da Silvete Montilla foi com o Mister Gay Brasil, que tinha ganho a edição daquele ano de 2009, que foi o Thiago Silvestre. E normalmente os meninos que eram mister que pousavam para a revista eram os que não tinham ganho, e os que ganhavam só davam entrevista, porque quando você ganhava o Mister Brasil, você não podia posar nu, né? Aí, para começar os ensaios, peraí, antes de começar os ensaios, eu pedi. O negócio tá meio corrido, a gente tá nessa leitura dinâmica, mas eu vou pedir de sempre, dá um pulinho aqui embaixo, inscreve no canal, deixa aquele like e ativa as notificações. Que o melhor dia online dessa edição trouxe o dançarino da noite, o Thiago Kamikaze, com seus o quê? 1,36 m de altura e tipo assim, toda a sua voluptuosidade aqui, mas dentro de um vestiário. É uma coisa bem parecida com diversos ensaios que já estavam acontecendo nessa época da revista. O Lolita dessa edição fez uma coisa um pouco fetichista, vestido de marinheiro, foi o Mário Marchesoni, com seus 22 anos. O Desejo, um cosplay do protagonista da série Smallville, e ele até usava basicamente o mesmo nome do ator, Tom Wellington. Gente, e é o pessoal que a gente procura para saber o que está fazendo da vida, não tem nem como saber. Se já não tem como saber com que usava tipo algum nome parecido com os deles, imagina com gente que usava pseudônimo parecido com o nome do ator que fazia a série. Então, enfim, não tem nem como saber por onde anda o Tom Wellington também. O ensaio de capa foi com o Mr. Gay Rio de Janeiro, do Anderson Soares, gay assumido, né? E falava muito a respeito de representatividade, e a entrevista dele falou sobre relacionamento, sobre coisas realmente que envolvem a comunidade e a importância de se falar sobre certos assuntos. Só que, infelizmente, numa das perguntas, eu acho que faltava um pouco de discernimento na época a respeito do assunto, que perguntaram para ele sobre o que ele pensava sobre o casamento gay, e ele fala, acho desnecessário. Quando existe amor, não é preciso um papel para mostrar isso. E essa fala é um pouco ignorante, eu acredito até que a pessoa dele hoje em dia não pensa mais da mesma forma, porque a gente entende que para você estar casado não é o fato de estar tentando provar para os outros seu amor, dentro das leis do país e tal. A verdade é que para você ter esse papel é mais para você tipo, ter um registro a respeito dos seus direitos de ir e vir e das coisas que você está construindo junto com a pessoa que você ama. Então isso é muito importante se ter sim. Então não é o fato tipo assim, ter que mostrar para o mundo, fazer papel e nada. É mais uma questão legal mesmo. E assim a gente termina mais esse capítulo. Então, pessoas, esse foi o capítulo dessa semana. Espero que vocês estejam gostando do jeito que estão as coisas. Se não estiverem gostando também, eu espero então que vocês possam continuar apoiando o canal até a gente poder voltar pro formato normal, tá bom? Só que antes de ir embora, eu queria pedir para vocês darem um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações, comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.